Então, irmãos, sejamos humildes e livremo-nos de qualquer pretensão e arrogância, tolice e raiva. Vamos agir como nos ensina a Escritura, pois o Espírito Santo diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se no Senhor, e assim o procurará e agirá com justiça e retidão. Lembremos-nos especialmente das palavras do Senhor Jesus que ele proferiu para ensinar a prudência e a paciência, pois isto foi o que ele disse: mostrem misericórdia para poder obter misericórdia, perdoem para poderem ser perdoados. O que vocês fizerem aos outros, os outros farão a vocês. Assim como dão, vocês vão receber. Da forma que julgarem, vocês serão julgados. Na medida em que mostrarem bondade, vocês também receberão bondade. Na mesma medida em que derem, vocês receberão. Vamos nos ater firmemente a esse mandamento e a essas injunções, de modo que, em nossa conduta, possamos obedecer às suas santas palavras e ser humildes. Pois a Sagrada Escritura diz: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. É justo, portanto, e piedoso, irmãos, que devamos obedecer a Deus em vez de seguir aqueles sujeitos arrogantes e desordeiros que tomam a iniciativa de provocar a detestável rivalidade, pois não estaremos nos expondo a nenhum mal comum, mas sim a um grande perigo, se temerariamente nos entregarmos aos planos de homens que partem para a briga e a sedição, a fim de nos afastar do que é certo. Sejamos afáveis uns com os outros, de acordo com a compaixão e brandura daquele que nos criou, pois está escrito: os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. E também está escrito: vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Vamos então nos unir àqueles que são religiosamente dedicados à paz, e não os que a desejam de modo hipócrita, pois em alguma parte se diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E também se diz: com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, pois não foram fiéis à sua aliança. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. E ainda, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos de nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. É aos humildes que Cristo pertence, não àqueles que se posicionam acima do rebanho dele. O cetro da majestade de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não veio com a pompa do orgulho ou da arrogância, embora pudesse tê-lo feito, mas veio na humildade, exatamente como o Espírito Santo disse sobre ele. Pois nas Escrituras se lê: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E a vontade do Senhor é purificá-lo dos vergões causados pelo açoite. Se vocês fizerem uma oferenda pelos pecados, sua alma terá uma longa posteridade. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E ele mesmo também diz: mas eu sou um verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Percebam, amados, o tipo de exemplo que recebemos. E assim, se o Senhor se humilhou desse modo, que devemos fazer nós, que por meio dele fomos submetidos ao regime de sua graça? Sejamos imitadores daqueles que vagavam pelo mundo vestidos de pele de ovelha e de cabras, e pregavam a vinda de Cristo. Estamos nos referindo aos profetas Elias e Eliseu, sim, também a Ezequiel e aos heróis da antiguidade. Abraão foi muito famoso e era chamado de o amigo de Deus. Quando contemplou o esplendor divino, ele declarou em sua humildade: não passo de pó e cinza. Isto é o que está escrito sobre Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Mas ele foi o acusador de si mesmo quando disse: não há ninguém isento de manchas, mesmo que sua vida se reduza a um único dia. Moisés foi declarado fiel em toda a minha casa, e Deus se serviu dele para concretizar seu julgamento divino sobre o Egito, com castigos e tormentos. No entanto, nem mesmo ele, apesar da grande glória que obteve, se orgulhou, mas quando recebeu um oráculo provindo da sarça ardente, disse: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. E novamente ele diz: não passo de vapor que sai da panela quente. E o que vamos dizer sobre o famoso rei Davi? Dele disse Deus: encontrei o meu servo Davi, filho de Jessé, ungi-o com o meu óleo sagrado. Mas ele também diz: a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A humildade, a obediente submissão de tantos e tão famosos heróis promoveram não apenas o nosso aperfeiçoamento, mas também o de nossos pais antes de nós e os de todos que receberam os oráculos de Deus em temor e sinceridade. Portanto, uma vez que fomos beneficiados por muitos feitos grandiosos e gloriosos, vamos avançar rumo ao objetivo da paz que nos foi dado desde o princípio. Fixemos nosso olhar no Pai, Criador do Universo, mantendo-nos fiéis a seus magníficos e excelentes dons de bondade e paz. Vamos tê-lo mentalmente presente, vamos contemplar com os olhos da alma seu paciente propósito. Consideremos como ele absolutamente não nutre nenhuma ira contra toda a sua criação.